Nós somos uma marca tradicional, mas uma marca que está sempre buscando essa inovação, né? Então, BMW respira muito isso. O que acontece é a gente tem hoje um posicionamento global, né? Até porque nós somos uma marca que precisa ter a mesma identidade visual ou passar a mesma mensagem, trazer o mesmo posicionamento dos nossos produtos para o mundo todo. A gente está num mercado completamente saturado, né? De propagandas, de informações, de muita coisa. Então, assim, eu acho que o nosso principal desafio hoje é como manter a BMW relevante dentro do CRM e principalmente nesse segmento que a gente está, que é um segmento que quanto mais personalizado e quanto mais individualizado, mais reforça aquela sensação de exclusividade para o cliente, né? Então, assim, a gente precisa de dados. A gente precisa ter a mulher cada vez mais próxima à BMW, não só como a influenciadora ali, porque ela sempre foi, né? O marido sempre, deixa eu falar com a minha esposa e eu já volto. Mas a gente quer a mulher cada vez mais como decisora de compra. Ela entra na loja, ela escolhe o carro, ela compra, ela paga, ela usa. E eu acho isso sensacional. Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho. E compartilhar com todo mundo, porque hoje, Bebel... Hoje estamos aqui em mais um episódio maravilhoso, sendo muito bem recebidas pelo iFood Benefícios. E a gente vai bater um super papo com uma mulher poderosíssima que a gente tava doida pra trazer aqui. Seja bem-vinda, Tatiana Biazeton. Uhul! Bem-vinda, Tati. Obrigada, meninas. É um prazer enorme estar aqui. Eu acompanho vocês e vejo os nomes que estão aqui. Então, assim, é uma honra estar sentada aqui para conversar com vocês. Pra gente também, você aqui, porque só vem powers, né? E mulheres maravilhosas. Muito legal. A gente queria pedir pra você primeiro se apresentar pra todo mundo, contar um pouquinho da sua trajetória, como que você começou, né, a sua carreira, e depois a gente vai mergulhar no seu universo atual, antigo, tudo, que a gente quer tirar todos os insights pra todo mundo, porque com certeza tem muita coisa aí pra galera aprender, se inspirar e poder, às vezes, empreender. Acho que vai ser muito legal. E, Bebel, você sabe o que é o mais legal? A gente vai falar sobre um assunto que, teoricamente, é mais masculino, né? E tá aqui a Tati trazendo todo esse olhar, né? E eu acho muito legal, porque quem já passou falando sobre esse assunto, a gente recebeu muito feedback, né? De trazer um olhar até da mulher em cima desse segmento que é tão hypado no mundo todo. Legal. Bom, gente, eu sou a Tatiana, sou hoje responsável pelo marketing e CRM na BMW do Brasil, né? E vou contar para vocês um pouquinho de como tudo começou. Meu pai sempre foi muito, muito fã de carro. Então, assim, apesar dele não trabalhar com isso quando eu era pequena, ele sempre gostou. Então, ele sempre consumiu muita coisa, né? Revista, naquela época, lá atrás, na revista, jornal e tal. E aí, eu acho que acompanhando ele, você acaba meio que convivendo com aquilo ali, né? E aí, quando eu acho que estava por volta de uns 12, 13 anos, ele tinha uma construtora e a construtora fechou. E aí ele se reinventou e, por ironia do destino, ele acabou indo trabalhar no ramo de carros. Uau! Né? Então, e assim, meu pai, eu tenho uma irmã mais nova, então são duas meninas. E ele trabalhando no ramo de carros e tal, e aí todo mundo vinha com aquela pergunta, né? Mas será que as suas filhas vão seguir os seus passos, né? Mas será? Duas meninas, não teve filho homem e tal. E realmente é um universo que o mercado automotivo é muito masculino. Hoje em dia, muito menos, naquela época era muito mais. E aí eu estava na faculdade, me formei em publicidade e propaganda e precisava fazer um estágio. E aí na época eu falei, pai, eu acho que eu quero trabalhar com carro, né? Na época ele atuava no Grupo Eurobike, que é um grupo de concessionárias que só tem concessionárias de marcas premium pelo Brasil todo. E aí ele falou para mim, ok, eu vou te colocar num estágio lá, a gente está estruturando o departamento de marketing, então eu vou te dar um empurrãozinho com uma condição. Eu não quero ser seu chefe direto, a gente não vai ter contato. Então, assim, você vai entrar num ambiente corporativo, você vai ter uma chefe, você vai crescer sozinha. E eu sempre fui essa pessoa que eu não queria a ajuda do meu pai para as coisas, né? Então, fui para lá e aí acabei ficando no Eurobike. A Eurobike foi uma grande escola, é uma empresa familiar e foi uma grande escola. Lá a gente montou o departamento de marketing, fiquei lá por quase 6 anos. E aí, acabei saindo de lá como gerente de marketing. Então, para mim foi muito importante, foi um momento que eu acho que foi realmente um marco na minha carreira, porque eu tive contato com as marcas que depois eu fui trabalhar, né? Com as montadoras que depois eu fui trabalhar. E aí, saindo da Eurobike, eu tive uma experiência também curta num grupo de concessionárias concorrente, e aí trabalhava com outras marcas de carro. E logo depois, também era uma empresa familiar, mas bem menor.
E aí eu olhava e falava, gente, não é, eu acho que não é isso, eu quero alguma coisa a mais. E aí, gente, olhando na internet, assim, entrando na internet, eu vi uma notícia de que a Porsche estava montando uma subsidiária no Brasil. E um e-mail, assim, no final da matéria, um e-mail. Mandei meu currículo e rezei. E no fim deu super certo. 2, 3 dias depois recebi um contato pessoal, tal. E aí fiquei lá durante quase 7 anos, responsável por comunicação, depois responsável por eventos, até que em 2022 recebi o convite da BMW para assumir a área de marketing e CRM, onde eu tô até hoje. E amo de paixão, amo o mercado automotivo, tô desde sempre lá, então eu vi isso mudar muito, né? E trabalhei do lado da rede de concessionárias, hoje tô do lado da montadora. E BMW sempre teve meu coração, assim, lá no fundo, sempre foi uma marca que eu admirei muito e tal. Então, foi assim que cheguei até aqui. E cá estou super feliz com esse desafio. É uma marca que vem numa crescente super bacana. Então, assim, são muitos desafios, mas é muito gratificante, sabe? Você falar com orgulho. Que legal. Não, eu tenho milhões de perguntas. Não, e você só trabalhou em lugar legal, inclusive, né? Eu sei que deve ter milhões de desafios. Eu tive a sorte de só ter trabalhado em lugares legais e com pessoas muito legais, né? Porque eu acho que não é só o lugar, mas você ter pessoas que te fazem crescer, que te colocam à prova. E eu falo que hoje eu gosto de contar a história, porque eu falo, meu pai deu o primeiro empurrãozinho, mas o resto eu fiz sozinha. Total. E eu falo, gente, eu gosto de contar isso, né? A gente vê hoje mulheres na liderança. Então eu acho que isso é muito legal para inspirar. Até porque, Tati, hoje nenhuma empresa, por mais que tenha um empurrãozinho, segura ninguém se não tem uma capacidade, né, absurda, ainda mais no cargo que você tá. E aí vem a minha pergunta. Você tava falando assim, a gente passou por várias mudanças. Eu vou fazer um push disso e também queria que você contasse um pouquinho como que é feita a comunicação. Vamos falar um pouquinho de carro elétrico, né? Que eu imagino que o Brasil, a gente sabe que na Europa é muito visto. Quando o Bebel estava até gravando em Portugal, era o tempo inteiro carro elétrico, carro elétrico. A gente sabe que a Europa tem crescido cada vez mais esse mercado, mas eu queria entender como que vocês fazem a comunicação dos carros elétricos aqui e como que tá esse mercado nesse momento. Tá, vamos lá. O mercado, ele realmente mudou muito, né? Então, assim, e a parte boa é que, falando de BMW, um dos nossos principais pilares é a inovação. Então, a gente está sempre investindo em novas tecnologias, nos carros elétricos. Hoje, a gente tem dentro do nosso portfólio de produtos, quase que um carro elétrico para cada um dos nossos modelos, uma versão elétrica, né? Então, você tem o X2, você tem o iX2, que é a versão 100% tem também o de combustão junto com a parte dele, né? Que é o 2, né? Que ele é duplo, o híbrido. Né? O híbrido. Então, hoje a gente fala que é o power of choice, né? Ou o poder de escolha do cliente. Então, a gente oferece o carro a combustão, a gente oferece o carro híbrido, a gente oferece o carro 100% elétrico e a gente tem várias tecnologias diferentes que o cliente pode escolher, né? E eu acho que isso faz parte também de você estar num mercado que está inovando, né? Hoje a gente tem inúmeras marcas brigando por uma parcela de mercado, marcas novas entrando, então realmente muita coisa mudou. E esse pilar da inovação é muito forte lá dentro, então a gente investe muito em tecnologia, investe muito em desenvolvimento de novas ferramentas mesmo, né, para a gente atuar. E eu acho que uma parte muito bacana nisso tudo é que a gente faz tudo isso sem perder a essência do puro prazer de dirigir, né? Porque hoje o slogan da nossa marca é BMW, puro prazer de dirigir. Então, é até difícil de falar, né? Puro prazer de dirigir. E a gente busca fazer tudo isso sempre sem perder essa essência, né? Então, quando você fala de comunicação, dos desafios da comunicação e tal, a gente está num mercado completamente saturado, né? De propagandas, de informações, de muita coisa. Então, assim, eu sou daquela época que a gente anunciava carro no classificado de domingo, sabe? Assim, quando começou. E eu vi essa transformação toda, né, acontecer até os tempos de hoje, onde você tem redes sociais, que é um estouro, né? Então foi muito bacana ver essa jornada, e eu acho que o nosso principal desafio hoje é como manter a BMW relevante, né, perante tantos outros players, perante tantas outras marcas, e aí eu acho que entra a parte da tradição, né, a parte de ser uma marca super concretizada, super reconhecida por todos os seus valores, por ser uma marca tradicional, exclusiva,
que preza muito por qualidade, por serviço, por foco no cliente. Isso é muito legal. Eu tava em Sardenha, a gente pegou um X1 que é híbrido. Legal. Faz bastante barulhinho, né? Uhum. Faz. Bom que mulher não entende de carro, um negócio de barulhinho. Dá uma voltinha. Tem que gostar do design. Mas olha, eu vou te falar, tem muita mulher hoje em dia entendendo bastante de carro. Tem várias. Eu gosto bastante de carro confortável, mas tem mulher que sabe de motor, sabe de velocidade, sabe de tudo. Né? De tudo. Incrível. E eu brinco com os amigos do meu marido, porque eu converso muito, né? Então, você deve saber tudo. Não, eles devem te amar. Aí eles olham, sabe eu tô mais na do que mesa eles. com eles e fica eu e eles conversando. Agora meu marido também é um apaixonado, então a gente fala de tudo, assim, de corrida, de carro, de... É muito gostoso. Que legal. Mas, Tati, queria que você dividisse um pouco pra gente, né, desse bastidor, que você falou isso, né, como se mantém relevância e tudo mais, dentro das frentes de marketing, quais são as que vocês mais têm retorno, quais são as que mesmo, até pra indústria, né, automobilística, normalmente olha-se mais, porque a gente que tá de fora, tá acostumado com o marketing mais tradicional, digamos assim, é igual quando você tá dentro dessa indústria, o que são os diferentes, né, essa questão de, às vezes, um TikTok, como que a BMW entra no TikTok, como que ela traz isso, traz influenciador, como as ativações, tipo, dividir esse bastidor um pouquinho com a gente, se você puder, claro. Claro. Não, bom, como eu falei, nós somos uma marca tradicional, mas uma marca que está sempre buscando essa inovação, né, então BMW respira muito isso. O que acontece é a gente tem hoje um posicionamento global, né? Até porque nós somos uma marca que precisa ter a mesma identidade visual ou passar a mesma mensagem, trazer o mesmo posicionamento dos nossos produtos para o mundo todo, né? Então, normalmente, como acontece essa comunicação? Isso tudo vem, esse guideline, ou esse direcionamento, ele sempre vem da Alemanha, e aí a gente adapta para o mercado brasileiro, né? Tropicaliza isso um pouquinho mais, sem perder ali a essência daquilo que a gente quer transmitir. E a gente usa hoje vários canais. BMW, a gente também, né, assim como qualquer outra marca, a gente também migrou. E eu acho que a gente precisa estar muito atento aonde o cliente está, né, aonde o consumidor está. Então, assim, a gente está muito forte em redes sociais. Hoje, conteúdo é um pilar que para nós é muito importante. Legal. Principalmente porque a gente tem uma legião não só de clientes, mas de fãs, né, que são muito apaixonados. Então, assim, você criar histórias, você criar conexões, você contar histórias, aquilo ali emociona as pessoas, né? Então, total. Conteúdo é um pilar que para nós é muito importante. Sheila, você estava falando da questão dos elétricos, né? A gente tem hoje muita coisa que a gente ainda precisa contar para o cliente de elétricos, né? Dúvidas que as pessoas têm, ou, enfim, questões com autonomia ou algum outro ponto, a gente tem que contar e tem que explicar para essa pessoa. Então, redes sociais é uma reeducação, né, Tati? Porque às vezes eu vejo o meu ponto de vista, tá? Eu acho que às vezes a pessoa gosta tanto de carro e ela acha que se ela for pro elétrico, ela vai perder autonomia, ela vai potência, né? Vendo do lado de fora quando as pessoas conversam, putz, mas eu vou comprar uma BMW, vai ser elétrica, né? Tem às vezes um preconceito ainda, que o carro não vai ter tanta potência como tem de outro jeito, né? Exato. E isso é mais falta de conhecimento do que, de fato, verdade, né? Então, assim, hoje em dia as pessoas usam o carro mais na cidade e você facilmente consegue ir do trabalho para casa, né? Quando você compra um BMW elétrico, você recebe junto o wallbox, que é o carregador de parede, um flex charger, que é um cabo portátil. Então, tudo isso para oferecer uma comodidade maior para aquele cliente, para tentar fazer ele entender que é muito diferente do que as pessoas ainda imaginam, né? Então, TikTok também é uma ferramenta que, apesar de sermos uma marca super tradicional, a gente tem visto um resultado muito bacana e é muito importante a gente estar atento, porque assim, né, gente, a jornada do cliente hoje, ela é completamente diferente do que ela era uns anos atrás. Então, antigamente, o cliente, a gente fala que antigamente era uma venda informativa, né? O cliente chegava lá, ele queria saber a potência, motor, espaço, porta-malas e tal. Hoje não, hoje é uma venda consultiva. Hoje ele chega na concessionária, ele sabe tudo. Ele já olhou na internet, ele já viu milhões de reviews. Então, ele chega na concessionária, ele sabe tudo. Ele só quer saber qual é o melhor modelo para ele. E que vai atender aquela necessidade que ele precisa e aonde ele vai ser melhor atendido, aonde ele vai ter um pós-venda que resolve o problema. Então, acho que o principal hoje é a gente tentar oferecer essa comodidade para o cliente, trabalhar em cima de conteúdos que entreguem para ele também uma experiência bacana, informações completas, né? Para que ele consiga fazer essa jornada toda digital e chegar na concessionária e ter uma experiência
maravilhosa também. Legal. Agora, o meu ponto, vou fazer uma pergunta, vou tirar uma curiosidade aqui, nem sei se... você falou de eventos, né? A BMW, o mercado de luxo, o mercado premium, sempre se destaca muito nas experiências que eles fazem. Como que vocês fazem para vocês entrarem em eventos tipo tênis, golfe, né? Como que vocês fazem esse planejamento? E também nas categorias que vocês escolhem e o porquê. E também se vocês escolhem um carro só, né, para fazer toda essa comunicação, como que é feito atrás dos bastidores isso? Bom, a gente tem algumas estratégias, né? Então, o BMW tem um pilar muito forte em projetos de motorsport, projetos de golfe, de tênis, esportes que conversam com esse universo mais premium, né? Então, a gente entra nesse tipo de eventos, muitas vezes nós como montadora, através de patrocínios, parcerias, enfim, e muitas vezes através dos nossos concessionários, né? Porque, como eu falei, o Brasil é muito grande e a gente tem regiões muito distintas. Então, o que a gente faz? A gente normalmente atua muito próximo à nossa rede. Hoje a gente tem mais de 55 pontos de venda pelo Brasil, né? Concessionárias. Que é bastante. E aí, cada um deles, cada grupo tem ali os seus departamentos de marketing e tal. Então, a gente trabalha muito próximo a eles para que eles pontuem nas suas... Claro que a gente traça os pilares aonde, né? Quais são os pilares mais estratégicos. Então, dentro desses esportes que eu falei, aonde que eles entendem naquela determinada região que é um evento que faz sentido, né? Uma ação que faz sentido, que se conecta com o público e tal. E além disso, a gente tem os nossos próprios eventos. A gente trabalha muito evento de experiência. A gente acredita muito que nada melhor do que o cliente andar, fazer um test drive para ele sentir o que é um BMW, né? Não é só dirigir, é você sentir uma experiência completamente diferente. Então, a gente faz também muito evento de pista, a gente faz curso de pilotagem, de direção esportiva. Legal. Então, assim, sempre pautando nessa questão da experiência, e não só de pilotagem, também de experiências sensoriais, jantares. Acho que quanto mais relação a gente tiver, né, com esse cliente, mais legal. E aí, pegando essa parte da relação, né? Por isso até que você tá ali no marketing e no CRM, né? Porque são áreas que conversam muito. A gente até tava falando semana passada no nosso evento sobre questão de vendas. A gente tava falando de funil de vendas, conhecer seu cliente. Mas é muito isso, né? Você ter próximo o seu cliente, você conhecer, você saber quem ele é, o que ele gosta, o que ele tá fazendo. E eu queria que você trouxesse um pouquinho pra gente, também pra quem tá nessa área de marketing, essa importância, né? De você ter esses dados até para você conseguir, de repente, construir uma comunidade com base no que você já conhece dos seus clientes, porque hoje a gente sabe que as marcas também são movidas por comunidades, então todos esses eventos e ativações vocês fazem com a galera que é da comunidade de vocês. Então, contar isso um pouquinho, porque eu acho que essa parte de dados hoje é muito falada, mas antigamente a gente não olhava para isso tanto. Ou talvez nem tivesse tanta tecnologia para ter isso, né, lá anotado e, enfim, você buscar e ver as coisas. Como que é isso pro dia a dia de vocês? Gente, eu falo que hoje quem não usa dados tá perdido, né? Porque com a quantidade de dados que a gente tem disponível hoje, né, das pessoas e tal, claro que com cautela, mas eu acho que os dados estão ali para nos ajudar. Então, dentro do CRM, e principalmente nesse segmento que a gente tá, que é um segmento que quanto mais personalizado e quanto mais individualizado, mais reforça aquela sensação de exclusividade para o cliente, né? Então, assim, a gente precisa de dados. E aí a gente trabalha muito em cima de uma análise muito cautelosa ali, de tentar antecipar a necessidade daquele cliente, de tentar oferecer para ele alguma coisa que para ele naquele momento faça sentido. Então, por exemplo, o cliente está no final do financiamento do carro anterior dele. Né? E aí você sabe, você tem essa informação, porque a gente tem a BMW Serviços Financeiros também, que é nossa parceira e que atua com os financiamentos. E aí você tem essa visibilidade de que o cliente está para vencer aquele financiamento. Então, muito provavelmente, ele está numa janela de compra, num momento de troca de carro e tal. E aí você precisa saber, você usa os dados, né? Quanto mais dados, melhor, para você saber o que você vai oferecer. A família dele cresceu, não cresceu, qual é o momento dele, ele quer trocar de carro ou não, né? E mais do que isso, assim, tem o cliente que ele não quer trocar de carro, mas ele quer a conveniência de você avisá-lo toda vez que ele precisar fazer revisão, para ele não precisar se preocupar. Então, eu acho que quanto mais a gente usa dado para individualizar essa comunicação,
E para personalizar a experiência e deixar a experiência dele mais bacana, muito melhores os resultados, né? A gente vê resultados muito positivos de retorno mesmo, de campanhas que a gente faz lá dentro, com esse viés, usando dados. Até porque, né, gente, aqui cá entre nós, é bom ser mimado, né? Não Quando uma marca, ela fala direto com você, putz, lembrou de mim, tá conversando comigo, tá perguntando como é. Porque eu acho que o luxo, né, o mercado tá, como você falou, cada vez mais saturado, mas eu acho que a diferença aí, onde a gente fala de luxo, é principalmente na experiência e na parte de concierge, né, de como você atende aquele cliente. Porque se ele tem dinheiro para comprar, ele vai comprar em qualquer lugar. Né? Não só por amor, eu acho, hoje. Tem assim, eu acho que tem as pessoas que são apaixonadas pela marca, que não trocam a marca por nada, mas também tem muita gente que vai pela experiência, né? Com certeza. E assim, uma experiência bem vivida, gente, quantas vezes a gente não vive uma coisa incrível e a gente sai contando pra metade das pessoas, não é? Minha mãe, eu até contei isso também, ela fez um negócio no banco, que ela contratou pelo chat, tipo assim, não foi nem no telefone, ela tava falando ali que ela não sabia nem se era um robô ou uma pessoa, né, tipo, daí beleza, ela fechou um negócio e tal, só que ela teve uma conversa de mandar frases dela, termos, que minha mãe conversa, né, como se ela tivesse, tipo, melhores amigas ali. E ok, aí ela me liga depois, você não sabe, eu falei, ok, ela chegou uma caixa enorme na minha casa, personalizada com o meu nome. E a cartinha, eu vou ler a cartinha pra você. Aí a cartinha usava palavras que ela tinha usado no chat, sabe? Do tipo, termos que ela usou e tal. Desejando uma boa viagem, era um negócio de viagem e tal. Mas assim, a minha mãe ficou aí 2 garrafas personalizadas com o nome dela. A carta com o nome dela. Aí ela falou assim, eles fizeram pra mim. Ela falou, não foi um bilhete genérico. Eu escrevi isso, eles fizeram isso pra mim. Ela se sentiu tão especial. E eu achei super bonitinho que ela falou assim, ficou apaixonada. Nunca mais ela vai pensar em outro banco, outra coisa. E ela conta isso pra todo mundo. E eu agora conto pra todo mundo. Exato, você ajuda a replicar também. É porque eu fiquei chocada também. Eu falei, cara, realmente eles foram longe demais. Tipo, eles conseguiram fazer... Não, eu falei, cara, porque né, pensa quantos clientes, né, as marcas têm. Enquanto você tá falando aqui pros powers, todo mundo vai ficar, que banco é esse? A gente já tá se perguntando, né? Bastidores. Mas eu fiquei chocada, eu falei, gente, cara, imagina se fizerem, que eu pensei, na hora eu falei, cara, imagina se fazerem isso pra todo mundo que falou, é um trabalho, gente, mas é uma coisa que é isso, fideliza o cliente totalmente, né, faz toda a diferença. Imagina. Total, já tô querendo saber quem é. Se eu faço parte do banco, eu falo assim, por que eu não recebi champanhe? Exato, mas é isso, gente. A pessoa, ela lembra daquela experiência. Então, a gente preza muito. E assim, hoje em dia, né, a gente tá sem tempo, a gente é bombardeado de propaganda e tudo. Você vê que aquela marca teve o cuidado, né? Eu acho que as pessoas estão precisando um pouco daquela pausa, do carinho mesmo, do cuidado, de falar, olha, eu pensei em você. Eu escrevi o seu nome, né? Eu mandei pra você. Então, a gente se preocupa bastante. Justamente porque a gente, apesar dessa loucura de dia a dia e do mercado como tá e tal, eu acho que a gente não pode esquecer que no fundo a gente tem uma marca que representa muito mais do que só o produto, né? Do que só o carro. É conexão, é emoção, é desejo. Então o cliente já chega na BMW com uma expectativa lá em cima, né? Claro. E aí se você não atende a expectativa, você frustra ele daquele jeito. Então, e aí é muito mais difícil de você reconectá-lo de novo, né? De você ter de novo aquele cliente na sua base e tal. Então, a gente sempre preza por uma experiência ímpar e foco 100% no cliente. Entender, primeiro parar, escutar, entender o que eles estão pedindo. A gente faz várias pesquisas, estudos, né, de mercado para entender mesmo como é que a marca está sendo vista e fazer essa análise mesmo para tentar cada vez mais entregar uma experiência incrível. Eu vou fazer uma pergunta. Pensando em marcas que tem pessoas que se envolvem em várias polêmicas, né? Quando compra, eu queria perguntar para você, como que vocês fazem, ou qual seria hoje o maior desafio na área de vocês? Na comunicação mesmo, porque eu sei que o marketing sempre leva, tipo, resolve aí a bronca também de mostrar o que a gente tá precisando. E aí, hoje, como que tá o mercado no Brasil, pensando numa marca, como você disse, tradicional e super global, que cada ambiente também tem até como se comunicar, tem jeitinhos de se comunicar. Qual seria o maior desafio hoje? Acho que alguns, mas o principal deles eu acho que é ser relevante diante de tantas outras marcas novas num mundo onde antigamente as marcas grandes, né, tinham um budget e você colocava uma propaganda na TV aberta, por exemplo, você era aquela marca conhecida. Hoje não, hoje a gente concorre com marcas
menores, marcas novas, e que colocando um dinheiro muito menor, um budget muito menor em redes sociais ou com influenciadores e tal, você alcança também uma audiência gigantesca, né? Então, eu acho que o nosso principal desafio hoje é se manter relevante. BMW foi líder nos últimos 6 anos do segmento premium. Então, a gente manteve a liderança até 2024 e a gente está buscando essa liderança também agora em 2025. Mas sempre com esse olhar atento a como ser relevante, né? Como se manter inovador, se manter pioneiro, trazer coisas diferentes, trazer coisas novas, sem perder tudo aquilo que a gente já representa, né? Porque você perde a essência, você perde quase que tudo ali. Então, eu acho que o principal desafio é esse, e o outro também é a gente conseguir manter a marca de uma forma consistente, trazer aquela mensagem que a gente recebe dos nossos produtos de fora, né? O posicionamento da nossa marca, dos nossos produtos, de uma forma consistente no Brasil todo, junto com a nossa rede, que são muito parceiros e tal, e tem feito um trabalho super bacana. Porque o brasileiro gosta de consumir bastante carro, né? Principalmente carro esportista. Gosta de carro. E aí vem essas... Porque eu vejo, né, nas comunicações falando sobre empresas que muda, às vezes, o perfil e como é que faz para mudar. Tendo em vista aí que uma marca acabou de mudar uma comunicação e depois voltou atrás também, né? Você imagina a galera que já tem um carro, como que faz na parte da desvalorização. Então, como as pessoas enxergam a marca é muito importante. Muito importante. E, é mais uma marca escorregada. Premium. Exato. E é uma escorregada que você faz você perder todo aquele legado que você construiu tantos anos, né? E você acaba com a sua reputação em coisas de segundo. As redes sociais estão aí para mostrar, né, gente? Que é muito fácil, é de um dia para o outro. Muito rápido. Então, eu acho que o nosso maior desafio é assim, entrar nessas novas tecnologias, né, como vocês estão falando ali, canais novos, novas iniciativas e tal, mas sempre mantendo a nossa essência. Tati, e você consegue dividir com a gente, assim, como que funciona o calendário de vocês, assim? Porque eu imagino que não tenham, sei lá, novos carros toda hora, né? Mas como é que vocês fazem para trazer esse frescor de conteúdo? Como que você monta isso, assim? Não sei se você pode contar também pra gente, isso que eu fico meio curiosa. Porque já é uma marca que já tá ali, né? Tipo, top of mind, já é conhecida, então você não precisa divulgar a marca. Aí eu imagino que quando tem lançamentos, óbvio, faz um trabalho massivo em cima, mas quando não tem, como funciona isso pra se manter ali no alto? Se vocês fazem influenciador? Como que é, assim, um calendário dentro de um mercado automotivo? A gente não tem um calendário fixo, né? Então a gente tem lançamentos pontuais ao longo do ano. Anos que tem mais lançamento, anos que tem menos. O que a gente precisa sempre é manter a marca viva. Então, nos anos que tem muitos lançamentos, a gente sempre faz eventos de lançamento e a gente recebe essas informações muito antecipadamente, né? As pessoas veem na internet ali o carro sendo lançado alguns meses antes lá fora. E aí, depois de um tempo, esse carro vem para o Brasil, mas a gente tem a visibilidade desse calendário com bastante antecedência. Então, assim, quando tem lançamento, a gente normalmente prioriza eventos grandes de lançamento, a gente trabalha com imprensa especializada, a gente trabalha com imprensa também voltada para lifestyle, a gente tem também influenciadores hoje são um pilar super importante, né, acho que para falar de marca. A gente tem os nossos embaixadores de marca também, que a gente usa para falar desses lançamentos. E a gente tem eventos ao longo do ano inteiro, como eu falei, desde coquetéis de lançamento até patrocínios de eventos parceiros ou parcerias com outras marcas do segmento também. E aí cursos de pilotagem, eventos de autódromo e tal. Então a gente sempre tenta manter o calendário de uma forma que ele esteja recheado, apesar da gente não ter, talvez, lançamento naquele mês específico ou no outro. A gente sempre tem uma novidade para contar. Né? Uma nova versão, uma nova tecnologia que a gente trouxe, um novo serviço que a gente oferece. Legal. Eu vou fazer duas em uma. Como que é feita as escolhas dos embaixadores e influenciadores? E a segunda é, todos os carros que são lançados na Europa, né, pensando que é a marca alemã, também a gente tem aqui? E por quê? Tá. Né, as escolhas. Nem todos os carros, na verdade, são vários processos, né? A gente tem regras de homologação, então isso faz com que alguns carros a gente não consiga trazer para cá. E a gente tem também, eu acho que a gente sempre está focando em trazer produtos que se adaptem ao mercado brasileiro, né? Como eu falei, primeiro a gente precisa conhecer o nosso cliente. Que carro que vai funcionar aqui? O que o brasileiro
gosta. É diferente do Brasil, do que o consumidor da Europa, por exemplo, gosta, né? São perfis diferentes. Então, a gente sempre está ouvindo o mercado para trazer os produtos certos para aquele tipo de cliente. A gente traz um portfólio bem amplo, mas a gente não tem exatamente os mesmos produtos. Eles são produtos muito similares, assim. A gente traz uma parte do nosso portfólio. Uma parte bem grande, tá? Um ou outro carro é que a gente acaba não trazendo, mas porque a gente está sempre pensando no que se encaixa melhor para os nossos clientes. E aí, falando de influenciadores e embaixadores, um pilar super importante assim, para nós é essa identificação de marca, né? Então, primeiro a gente faz uma avaliação extensa ali sobre a reputação daquela pessoa. A gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje é muito sensível, né? Quando você está em rede social, se a pessoa tem qualquer tipo de polêmica ou qualquer coisa, a marca acaba sendo, né, respingando na gente também. Então, a gente toma muito cuidado. A gente avalia muito a história daquela pessoa. E eu acho que não pode ser uma coisa fake, né? Então, assim, tem que ser uma pessoa que genuinamente ela já usa, ela já gosta de carro, ela já consome o nosso produto. A gente busca sempre trabalhar com pessoas que realmente sejam fãs da marca, né? Para não ficar aquela coisa forçada e tal. E eu acho que isso, hoje em dia, o consumidor já não compra mais, né? Só a publi por si só. Então, a gente nem faz mais a publi, né? A gente só escolhe as pessoas a dedo. E tem que ter a ver, tem que ter os mesmos valores e o mesmo propósito que a gente, porque senão não funciona. Eu concordo plenamente, porque antigamente eu acho que até passava batido, né? Principalmente quando era ator, atriz, apresentador, colocava na televisão, as pessoas não tinham informação se a pessoa consumia ou não isso. Hoje em dia, que a informação é tão rápida, essa marca não toma um cuidado, até a gente pensa, como que não tomou cuidado com isso, né? E aí coloca lá, esses dias eu vi que teve uma polêmica com uma pessoa super conhecida, dela não comer carne, que ela é vegan. E aí as pessoas pegaram ela fazendo a propaganda junto com ela sendo vegan e colocaram. Então, assim, ficou pior ainda, tanto para ela quanto para a pessoa. Porque ela poderia falar, eu sou vegan, mas vou fazer aqui uma experiência. Sabe, poderia ter feito uma experiência legal dentro disso. Mas não colocado comendo e todo mundo saber que publicamente a pessoa fala que é vegan. Tipo, não conecta, né? Até pensei, tanta gente legal pra escolher comendo carne e aí coloca uma pessoa que não come carne. É meio... a pessoa não, o público já não compra mais, né, essa ideia. As pessoas pesquisam muito hoje em dia, né? Com certeza. Tipo, já sabem, conhecem, vão atrás de saber, tipo, mas foi meio ingenuidade fazerem isso, tipo, de não acharem que não iam pesquisar uma pessoa pública, etc, tipo, vamos pôr ela aí, ninguém vai saber que ela não come. Exato. Foi ingênuo na minha. E eu acho que tem que partir da marca também, né, gente? Assim, quem é aquela pessoa? Faz sentido eu colocar o meu produto junto com aquela pessoa que não consome meu produto? Exato. Eu acho que também o time de marketing tem que fazer essa lição de casa, né? Ali, de avaliar se faz sentido ou não. E tipo vocês contratarem alguém que não dirige, umas coisas assim, né? Tipo. Exato. Eu acho que a pessoa pode falar qualquer coisa, menos da experiência, né, dela estar dirigindo. Tipo, ela pode pensar, tipo, vou levar meu filho pra escola como ajuda, mas, tipo, eu acho que tem que ter um contexto a hora que vai organizar, né? Realmente, tem que ter um cuidado. Total. Não, essa eu tô chocada, mas enfim. Tati, queria que você dividisse agora um pouquinho dos seus learnings de carreira mesmo, né? Como intraempreendedora que você cresceu aí, começou lá como estagiária, hoje você tá numa super marca. Pra quem trabalha dentro desse ramo do marketing que tá começando agora, se você pudesse ajudar a pessoa a pular uns steps, aprender umas coisas, ficar ligada, quais são as dicas que você daria, né, pra realmente poder crescer nessa carreira? A gente teve o privilégio também de passar uma pessoa aqui por nós que entrou como trainee e hoje é VP também de uma marca, e ele também contou tudo pra todo mundo. Acho que é legal pra gente ver que você consegue crescer assim dentro de uma grande companhia, não é tão engessado como todo mundo pensa. Como que foi pra você essa sua vivência? Bom, primeiro de tudo, eu acho que você tem que querer, né? Você tem que ser curioso. Então, assim, eu acho que você alcança aquilo que você busca, né? Normalmente, eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu gosto de entender. Eu acho que você ler, você se informar, você saber mais. Então, assim, você ter repertório no final, aquilo ali, te enriquece muito para você conversar com outras pessoas. Conversar com profissionais da área, porque a gente vê que no mercado de luxo, muita gente vê que o mercado de luxo é maravilhoso porque é um glamour e tal.
E, gente, o glamour, ele é realmente, as marcas são maravilhosas, são incríveis, e a gente tem muito glamour nas entregas. Mas por trás daquilo ali, existe um trabalho muito suado e operacional, e muita coisa que a gente tem que tirar do papel e tal. Então, às vezes, né, é muito bonito no PowerPoint, mas na hora de executar dá muito trabalho. Então, eu acho que, assim, primeiro de tudo, pesquise profissionais do setor que você tem interesse, converse com essas pessoas, entenda e conheça mais e, principalmente, assim, ter repertório. Eu acho que para você chegar numa empresa, você chega numa entrevista, você sabe falar daquilo. Você fala, eu gosto, eu queria trabalhar no mercado automotivo de luxo. Ok, mas o que você sabe, né? O que te interessa? Ah, mas eu não ligo muito para carro. Então, gente, seu olho não vai brilhar. Eu até hoje, fazem mais de 15 anos, até hoje eu entro numa pista, eu piso num autódromo, até hoje você sente aquele frio na barriga, assim, sabe? Que legal. Então, eu acho que assim, seja curioso, esteja disponível, mostre-se interessado, sabe? Isso é muito importante. Isso é muito importante, até para as pessoas quererem ter você no time. Eu falo muito pro time, assim, eu falo, gente, eu vou deixar vocês crescerem até onde vocês quiserem. Você desenha, né? Eu ajudo, eu quero te desenvolver, mas eu preciso que você queira, né? Nossa, muito, muito bom isso. Muito mesmo. Total. A pessoa que define, né? O quanto ela se dedica para isso, concordo. Exato. Eu vou fazer uma pergunta agora relacionada ao iFood Benefícios, tá? A gente tá com, na verdade, as nossas Powers Powers iFood, né, Bebel? Primeira vez que a gente tem a Powers iFood. Tati, como que você acredita que uma plataforma como o iFood Benefício, que tá aqui com a gente, pode agregar com os colaboradores para trazer uma cultura mais forte? Eu acho que uma plataforma, assim, né, uma plataforma moderna, uma plataforma flexível, querendo ou não, gente, se a gente for pensar, né, você ter iFood benefício significa, eu acho que não tem uma forma mais certa de dizer que você está cuidando das pessoas, né? Então, a empresa, ela é feita de pessoas, as marcas, por trás das grandes marcas, a gente tem pessoas. E eu acho que esse cuidado com as pessoas é muito importante para você fortalecer uma cultura de uma empresa, né? Para você ter os seus funcionários, os seus colaboradores ali engajados e comprando a ideia também. Então, eu acho que é uma É o que a gente estava falando agora, né? Quem não gosta de ser mimado? Todo mundo, né? exato. Todo mundo ama ser mimado. Todo mundo olha muito pra isso. Até pegando esse gancho, você que tá aí no mercado faz um tempo, você percebe uma diferença, né? Na hora de contratar, nas gerações, como que você faz para até montar a sua equipe, assim, como, sabe, para trazer um olhar de cada um? Como que tá essa mudança no mercado? Eu acho que a gente, sim, tá vendo uma mudança de mercado. Então, essas novas gerações, essa nova geração que vem é uma geração que tá muito mais preocupada, inclusive com benefícios, né? É uma geração que tá mais preocupada. E aí, falando de mercado como um todo, né? É uma geração que está mais consciente, está mais preocupada com qualidade de vida, está mais preocupada com saúde mental. E eu acho que a gente não pode deixar de levar isso em consideração. Tá. Então, assim, quando eu construo a minha equipe, eu tenho uma equipe bem diversa, assim, né? E quando eu construo a minha equipe, eu prefiro pegar o ponto forte de cada uma das pessoas. Então, eu quero pessoas diferentes que se complementem, né? Porque o que adianta todo mundo pensar igual? Às vezes, eu tenho uma ideia e eu lanço para a equipe e falo, o que vocês acham? E, assim, eu tenho uma visão, mas aí você pega uma visão de uma pessoa que é muito mais jovem que eu e ela vem com uma completamente diferente. Tati, nada a ver, vamos por esse caminho. E aí você fala, quem disse que eu tô sempre certa, né? Então, eu acho que quanto mais a gente tiver pessoas diferentes que se complementem, melhor. E as grandes ideias surgem disso, né? Da gente discutir com pessoas diferentes, pontos de vista diferentes. Até porque, gente, no final, a gente tá atendendo pessoas lá na frente, lá na ponta, completamente diferentes, com necessidades completamente diferentes umas das outras. Perfeito. Até eu fico pensando que vocês vendem um produto que é para todo mundo, né? Tipo, pode ser o cara que tá solteiro, a mulher que tá solteira, como você disse, ela vai tendo a transição. Família, quantos filhos? Agora eu tô no momento mais esporte, quero, né? Tem várias idades aí dentro. Primeiro carro, o carro, né? São muitos momentos que vocês têm. E aí, minha curiosidade aqui. Qual que é o carro mais vendido? Hoje, aqui no Brasil, BMW Série 3 e BMW X1. Vocês devem conhecer, sim, né? Série 3 já tem, é um carro super. Hoje é o sedã premium mais vendido no Brasil, então a gente tem muito orgulho de falar que, assim, dificilmente alguém não reconhece um Série 3, né? E o nosso X1 também, que é um carro
super versátil pro dia a dia. X1 é mais feminino? Tati? O X1 tem um público mais feminino do que o Série 3. Acho que pelo fato do X1 ser um SAV, né, a gente fala, e o Série 3 ser um sedã, acaba que a gente consegue alcançar um pouco mais o público feminino e a gente tem explorado muito isso, né? A gente precisa ter a mulher cada vez mais próxima à BMW, não só como a influenciadora ali, porque ela sempre foi, né? O marido sempre, deixa eu falar com a minha esposa e eu já volto, né? Pior que é verdade, né? A mulher sempre acaba decidindo. Mas a gente quer a mulher cada vez mais como decisora de compra, né? Sim. Então ela entrando na loja, e hoje a gente tem muitas. Ela entra na loja, ela escolhe o carro, ela compra, ela paga, ela usa. E eu acho isso sensacional. É muito legal que... acho que não são todos os segmentos que tem isso, mas vocês conseguem realmente fazer uma jornada com o cliente, né? Tipo, acompanhar todos os momentos de fase de vida dele. Aí, tipo, quando ele começa a dirigir, daí ele vai casar, daí compra um carro maior, aí o carro, às vezes, né, a esposa e o marido tem mais de um carro, daí tem o filho, que daí ele também pode comprar um carro, tipo, eles conseguem estar ali presente em todos os pontos de contato, porque não são todas as marcas que têm isso, então é um desafio aí também, né? Porque você consegue estar ali ativando em vários momentos, falando com vários públicos ao mesmo tempo na comunicação de vocês. Exato. Isso é muito legal. Agora que eu realizei isso. E a importância de você ter um bom atendimento, porque se você tem um carro que não fica estragando o tempo inteiro, que tem a parte de concierge que é muito boa, que tem tudo, você consegue manter aí esse amor da pessoa ter pela marca, porque eu vejo muito isso quando a gente bate papo sobre carros, quando a pessoa, putz, não compra esse carro, que esse carro dá muito problema. Tem uma troca, né? E, tipo, muito forte. E você falar coisas boas também. Né? E essa coisa da família é muito também, porque você tem um filho, tem o bebezinho, a gente, né, no meu caso, tem o carrinho do carro. Então, se você vai levar uma pessoa para te ajudar, quantas pessoas começam a entrar dentro do carro? Então, o carro tem que ir crescendo junto com a família também, né? E eu acho que o mais importante de tudo é que o cara que tá comprando o primeiro carro da vida dele, que batalhou e que chegou lá, né, e que tá comprando o primeiro BMW dele, ou o CEO de uma empresa renomada que também tem um BMW há muitos anos, né, um i7, por exemplo, que é um dos nossos carros mais tops em termos de luxo e sofisticação, os dois têm que ser tratados da mesma forma, porque a marca é importante para os dois. Os dois têm altas expectativas, né? Então, acho que o nosso principal hoje, aprendizado e desafio é fazer essas duas pessoas, independente da história delas, saírem encantadas. É muito legal. Eu nem sei se cabe aqui, mas eu escutei uma vez uma pessoa falando a seguinte coisa. Às vezes a pessoa trabalha horrores e ela quer comprar uma marca cara. Até vou colocar aqui uma marca de bolsa. A mulher deseja... Mas ela pode comprar um produto de entrada e a outra pessoa ter dinheiro para comprar o produto mais caro da loja, mas elas duas estão tendo a mesma experiência de marca, como você falou agora. Exatamente. E essa experiência tem que ser para as duas opções, né? Tanto se você tem ou não, porque você está indo lá para comprar o produto, tem que ter, né, a mesma experiência. Até porque o cara que tá comprando o carro pela primeira vez, ele pode realmente criar um amor pela marca e comprar outros. E comprar é ali que você conquista ele. Tipo, pra pegar pra sempre. Exatamente. É ali que ele vai ser impactado e na hora de trocar, ele vai considerar primeiro a BMW, né? Total. Muito legal. Tati, queria pedir pra você passar suas redes sociais pra quem quiser te conhecer. Pode ser LinkedIn, Instagram, tudo que você tiver. Da BMW também, pra quem quiser conhecer. Claro. Bom, o meu LinkedIn é Tatiana Biazeton, o meu Instagram é a mesma coisa, Tati Biazeton. E BMW, tudo sempre BMW do Brasil. @BMW do Brasil. Sigam lá, porque o conteúdo é muito legal. Obrigada, gente. Obrigada. Adorei. Obrigada. E vocês não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho e mandar o episódio pra todo mundo. Até a próxima. Até a próxima.